diz o seguinte para nós: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A palavra de hoje, quero compartilhar com os irmãos, ela fala sobre salvação, o tema salvação. E aí diz para nós aqui a própria palavra, a própria escritura, o autor do Hebreus diz para nós, diz: olha, como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação que é anunciada? Diz aqui o texto para nós que primeiramente foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Cristo anuncia a salvação dele próprio, o perdão dos pecados nele mesmo. Ele é a pedra angular, ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: olha, como escaparemos? Ele diz para as multidões, a palavra aqui é para todos, para povos, nações, para crianças, para os adultos, e a palavra diz para nós: como escaparemos nós? E nós sabemos o que significa negligência, né? Se negligenciarmos uma tão grande salvação. Diz que Jesus comprou a sua igreja pelo precioso sangue de Cristo. Falamos que a salvação é de graça, né? Que foi pela graça do Senhor, e é verdade, é mesmo, mas a Escritura diz também que foi pelo precioso sangue de Cristo. Pedro diz que vale muito mais do que o ouro e a prata, mesmo apurado, mesmo depurado pelo fogo. Ele usa essas expressões para nós. E a intenção nessa noite é falar um pouquinho sobre a salvação, pontos da salvação, dessa tão grande salvação em Cristo Jesus, né? E é um tema importantíssimo. Talvez, Adalberto, seja um dos temas, ou o tema mais importante da Bíblia, porque você pode errar na escatologia, no ensino das últimas coisas. Você pode até errar um pouquinho se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação, não vai dar muita coisa não. Você pode até errar em batismo, é por imersão, é por aspersão, talvez fica meio que secundário, mas olha, tão grande salvação, se negligenciarmos, aí fica difícil para as almas, para as nossas almas, para a nossa alma. Por isso é um tema importantíssimo, escriturista, tão grande salvação, tão importante tema, tão precioso para as nossas vidas, irmãos. Então, e não podemos errar nisso. A Escritura é clara e ela nos orienta e nos fala com clareza sobre o tema de salvação. Eu não canto nada, mas quando vou pregar, né, aí eu tiro uma de cantor, né, e diz assim, o corinho de criança, eu gosto muito desses corinhos para evangelismo: é fácil de entender, tão claro como uma luz, para me salvar no meu lugar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele, agora de quê? De todo o coração, criança sem demora, aceitai a salvação. Aí eu quero misturar com outro canto, Bíblia, esse é do outro canto, mas eu misturo às vezes os dois, irmãos. Mas é isso mesmo, é fácil de entender, tão claro como a luz. No meu lugar, Jesus morreu na cruz. Saber isso talvez não mude a sua vida, talvez não te salve. Precisa um pouco mais do que isso. E é essa a ideia de pregar hoje, né? De falar hoje, para que o Espírito faça que isso seja vida na tua vida, para que te dê vida, para que nós seja vivificado, para que você se levante, eu dentre dos mortos, porque é isso que a salvação faz. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados e somos reavivados, ressuscitados, novas criaturas, diz a palavra de Deus. Irmãos, é tão gostoso isso. É tão gostoso saber que fomos perdoados. É tão gostoso saber que pertencemos a Ele. É tão gostoso saber que ainda que somos pecadores e temos plena consciência disso, como diz o salmista. Eu sei que o meu pecado está sempre diante de mim, mas o salmista sabia que o Senhor carregou todos os seus pecados, que o Senhor o perdoava, que o perdoa, que Ele era o seu pastor. Isso é tão gostoso, irmãos. E isso pode ser experimentado, isso pode ser vivido. Cristo é para ser crido.
1 João fala que nós temos que crer no amor de Deus por nós. Eu digo isso para mim, eu prego para vocês, mas eu prego para mim, é claro. O pregador que tem um pouquinho de juízo, ele prega primeiro para ele, né? Eu digo para mim mesmo, e digo, olha, lá em 1 João está escrito que nós devemos crer no amor de Deus por nós, irmãos. Porque o diabo vai dizer que ele não te ama não, que você não presta. E nós não prestamos mesmo, mas o amor de Deus é tão grande. E aí é um outro cântico para criança, que eu não vou cantar não, porque eu já fiz todo o meu repertório nessa noite, amados. Mas vamos lá em 2 Pedro, capítulo 3, aí um pouquinho mais páginas para frente, 2 Pedro 3, verso 14, a Escritura começa a falarmos um pouquinho sobre essa salvação, tão grande salvação, que não pode ser, não deve ser negligenciada. 2 Pedro 3,14. 3,14. 2 de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 14. Eu queria destacar só um verso, mas eu vou ler até o 18, assim mesmo. Diz assim, se você achou: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tendo, esse é o versículo que eu quero, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. E ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Os irmãos subiram aqui, os dois diáconos. Será que eu fiz alguma coisa errada? Os irmãos vão me botar para baixo aqui? Eu fiquei preocupado. Já orei aqui um pouquinho, mas essa é uma brincadeira. Mas ele diz aqui para nós, amados, o verso 15. Se você pegar o verso 14, o verso capítulo 3, ele vem tratando sobre a segunda vida de Cristo. Jesus está voltando, diz que a vinda dele, ele fala a maneira, né, o Senhor vive, vive vida reta, e estudar as Escrituras e crescer em Cristo, é o tema que temos em cima, né? Mas está falando sobre a segunda vinda de Cristo, capítulo 3, que ele diz: por esta razão, por isso que eu já falei, pois, amados, esperando essas coisas, empenhados por seres achados, quando Jesus voltar, achados por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ele começa a falar dessa maneira para os crentes, mas ele chega no verso 15, ele diz assim: olha, entende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ele começa a pontuar essa salvação. Qual é o ponto, qual é a base, onde é que você se firma, onde é que você coloca os pés? Como Davi diz no Salmo, diz: olha, Ele me tirou de um charco de perdição, de um tremedal de lama, e colocou meus pés sobre a rocha, que é Cristo, a pedra angular. É isso que ele está falando aqui, Pedro. Ele está dizendo: olha, a tua salvação, a tua fé, a tua crença, o teu ser, o teu espírito, a tua alma, tudo que você é, coloca, tende por salvação. Qual é o teu ponto de salvação? Em que tu te segura? O que ele te segura? Ele fala: olha, é a longanimidade do Cristo. O que significa isso, Maria? Podia colocar essa palavra, ela poderia ser assim também: entende por salvação a graça, a misericórdia dele, o dom imerecido de Deus. Tende por salvação essas coisas, a graça de Deus, a sua misericórdia.
o seu dom que nós não merecemos. Entende? Coloca isso como firmeza, ou é a base da nossa salvação. E eu quero mencionar alguns desses pontos sobre essa salvação para os irmãos. A salvação é obra de Deus e somente de Deus. A salvação é obra de Deus e somente de Deus, irmãos. A salvação vem de Deus. Ele planejou na eternidade, executa na história e consumará na segunda vinda de Cristo. Isso vai ocorrer. Ele planejou, diz a Escritura, que Ele nos salvou quando? Antes da fundação do mundo. Fomos salvos. É difícil entender isso, mas é o que acontece. Deus planejou e já nos salvou antes que houvesse mundo. É o que diz em Tito, aqui mesmo em Tito, capítulo 3, verso 1 e 8, nós vamos ler. Tito, por favor, abra lá em Tito e vamos acompanhar esses versos. É importantíssimo ler o texto bíblico, porque isso fica impregnado na tua vida. O Pedro estava falando um pouquinho hoje e dizendo, aí isso aqui é longo sermão, essa parte não estava planejada no sermão, aí eu estou lembrando do Pedro, mas faz parte. O Pedro perguntando assim para mim, o Pedro é meu filho, tem 13 anos, e o Pedro disse assim, por que eu não posso ver filme de terror? Eu não deveria ver filme de terror. E eu disse para ele, Pedro, porque a Escritura diz, a Bíblia diz, que olha aqui, que seja na tua mente, seja tudo que é puro, tudo que é respeitável, se alguma virtude, se algum louvor existe, isso que ocupe, é por causa da Escritura, é o temor de Deus, é a Bíblia, o que se você crer ou não na Escritura, é que te impede, te evita você fazer certas coisas. E eu contei alguns casos de pessoas que tiveram alguns problemas nessa área, E ele ficou assim, mas eu disse, não tem nada a ver, mas não tem nada a ver, é uma coisa que os adolescentes nós usamos muito, Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, com certeza, muitas coisas. Mas vamos lá, irmãos. Então, diz aqui Tito, diz o seguinte, sobre a salvação já antes da fundação do mundo. O verso que eu quero é do 5 em diante, mas vamos ler desde o 1, irmãos, capítulo 3, verso 1. Então, por isso que falei que isso fica impregnado na nossa mente e fica mesmo fixado no nosso coração. O capítulo 3, verso 1 diz assim, veja só o tema lá em cima, olha, da obediência às autoridades, e a segunda parte, lá em cima do tema, diz, a salvação pela graça leva as boas obras. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas deve estar. E aí vai o texto bíblico, lembra-lhes, Paulo diz aos crentes aqui, para Tito falar para eles, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outra hora, éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Você se vê aqui quando não era crente, quando Jesus não fez uma obra na sua vida? Nos vemos aqui com certeza, irmãos, nos reconhecemos aí. E se isso não mudou, é porque você não é crente. Isso não mudou é porque você não nasceu de novo, é porque eu não nasci de novo. Se isso não é diferente, é porque não houve um novo nascimento. Verso 4. Aí aconteceu uma coisa, até no grande salvação aconteceu um milagre no 4. Aí ele diz assim, Edilson, no 4: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. E ele vai falar, olha, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso, e ele fala, Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornar justos por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E ele diz, olha,
fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, faça as afirmações confiadamente, para que os que têm crido quem, irmãos? Em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Se você tem crido, a tua fé desemboca em boas obras, com toda a certeza. Ela não é desassociada das boas obras. Outro ponto, irmãos, sobre salvação. Salvação, dádiva de Deus, e não é conquista do homem. A salvação não é um prêmio que recebemos por causa das nossas obras, mas um presente que recebemos por causa da graça de Deus. Não conquistamos a salvação pelos nossos esforços, recebemos pela fé. Não é resultado do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, de 1 a 10, nós já lemos aqui nessa noite, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. O instrumento não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, irmãos, é grande pela sua procedência. Se nós abrimos lá em João 3,16, vamos verificar isso em João mesmo, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, por favor. Vemos que essa salvação é grande pela sua procedência. João 3,16 diz o seguinte para nós: João 3,16. Sabemos, eles não sabem decorar, mas vamos ler. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Não dá para descrever que Deus, pode ler, por favor. Que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa salvação é tão grande pela sua procedência, é porque o próprio Deus, porque Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo e sustentador da vida, tomou a iniciativa, irmãos, de nos amar, mesmo antes da fundação do mundo, que é o que diz lá em Efésios também, verso 1, capítulo 1, verso 4 e 5, diz para nós que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos. Vamos ler esse verso lá de Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5, por favor. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Esse é um verso que eu acho preciosíssimo. Agostinho, chama Santo Agostinho, né, no 4º século, escreve um livro, ele cita esse verso aqui, e é muito gostoso ver Agostinho colocando, expondo a Escritura, como Deus nos escolheu, nos predestinou, como Ele determinou a nossa salvação. E ele pega, e ele não pensava assim, ele depois começou a entender a Escritura de um jeito, e depois Agostinho mudou, e ele percebeu que era o próprio Deus que o chamou a sua salvação, predestinou, mesmo antes da fundação do mundo. E diz assim no verso 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Essa predestinação, diz Agostinho, é para que nós sejamos santos. Essa chamada é para que sejamos santos. Ele coloca esse ponto. A chamada não é para que você venha a Cristo, tenha o perdão dos pecados e permaneça na lama. É para ser santos e irrepreensíveis. Se for diferente, tem que duvidar desse chamado. Tem que verificar se foi chamado mesmo. Tem que conferir se isso é verdadeiro. E a Escritura trabalha isso. Ela diz lá em Coríntios, Paulo diz: olha, verificai a vós mesmos. Verificai se tu estás na fé. Confere se você está crendo mesmo. E o outro verso, o verso 5 diz assim:
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer. Essa palavra beneplácito, segundo a sua vontade, é exatamente essa palavra. Então, irmãos, continuando, antes da fundação do mundo, seu amor por nós é eterno, deliberado, autogerado. Ele mesmo gerou isso, e incondicional. Não é porque ele viu você, achou santo, achou bonito, não, é porque ele quis. Hoje nós falamos um pouquinho na EBD, não é sério, como Deus pegou o povo de Israel, chamou, era uma nação pequena, ele disse, porque eu resolvi amar vocês, porque eu quis amar essa nação e tornar um povo grande. É decisão dele, escolha dele. Depois ele disse para Abraão, olha, de ti farei uma grande nação. E aí no verso 17, ele diz, olha, porque eu escolhi Abraão para isso. Ele usa, eu fiz o destaque ali, né, sublinhando no texto, porque eu escolhi porque Deus determinou isso, porque Ele escolheu fazer desta maneira, irmãos, na sua providência. Então, seu amor por nós, Ele é incondicional. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos pecados, porque a Escritura ensina para nós que a causa do amor de Deus não está em nós, mas nele mesmo, irmãos. Diz até a Escritura que Ele nos amou quando? Quando foi que Deus nos amou, irmãos? Quando? Vamos lá, eu estou pegando Romanos. Quando? Antes da fundação do mundo. Mas olha, ainda quando nós éramos pecadores, irmãos, o amor de Deus é quando nós fazemos coisas erradas, quando estamos naquela situação que eu li lá em Tito, desgarrados, ovelhas perdidas. O amor de Deus nos chamou, nos alcançou, nos laçou, como diz o profeta Osés, com laço de amor, irmãos. Um amor que não dá para descrever, como a palavra amor de tal maneira. Essa palavra tal maneira é porque não tem a tradução para ela. É um amor que é inexplicável, é algo inefável, não dá para explicar. Ele diz, foi assim que Ele fez conosco. E aí apaixonamos, né? Aí ficamos ligados nele, porque Ele é amor, é a essência dele. Ele nos ensina isso, a amar, né? Mesmo aquele que tem nos ofendido, a amar quem? Até os nossos inimigos. Nem assim que Ele requer de nós. Só amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ensina a amar. Como eu os amei, assim façais vós também, com o mesmo amor. É claro que o amor dele é perfeito, o nosso não é perfeito, não. Mas diz a Bíblia, também ensina para nós lá em Romanos, que Deus derrama o seu amor. Está escrito, derrama o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. Não é heresia não, está escrito na Bíblia, aqui na palavra de Deus mesmo. Isso é verdade. Derrama esse amor no nosso coração. Esse negócio de amar, pedir perdão, perdoar, é coisa de crente. Se não for crente, não faz não. Não consegue não. Isso é poderoso, irmãos. Isso é muito, isso sim é poder. O amor de Deus não foi esculpido com letras. Olha, parte dessa mensagem, deixa eu ser honesto, né? Parte da mensagem eu baseei no pastor John Piper, pastor Hernan Dias Lopes e alguma coisa do Luiz Saião, né? Alguns textos, claro, isso aqui a gente faz, não é desonestidade não. Hoje eu estava falando um pouquinho corante sobre isso e você tem que fazer as citações, né? Quando cita uma passagem, essa passagem não é sua, essa frase não é sua, senão é desonestidade. Temos que citar as nossas fontes, né? Mas ele diz aqui, pastor Hernan Dias, ele fala, o amor de Deus não foi esculpido com letras de fogo nas nuvens, mas demonstrado na cruz. A história da redenção divina poderia concentrar-se em batalhas ou em visões apenas, mas Deus fez questão de mostrar a primazia do neném. E deixa eu explicar isso para os irmãos, essa frase. Deus podia, irmãos, sobre a história da redenção, da salvação, concentrar sobre batalhas, visões e tudo mais, mas Deus fez questão de mostrar a primazia do neném, quando Ele diz, Deus se fez, foi gerado, se fez homem, o bebezinho nasceu, Jesus cresceu, ensinou, morreu pelos nossos pecados. Por isso Ele disse, aqui foi o pastor Luiz Saião que colocou, foi na época de Natal,
né? Por isso que ele usa essa expressão, e eu quis encaixar aqui, e eu penso que ela cabe nesse momento aqui também. A salvação é grande pela sua oportunidade, irmãos. É uma grande oportunidade, Alice. É uma grande oportunidade, né? É o que está lá em João 3,16 ainda, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê. A salvação não é recebida como fruto do merecimento, mas como resultado da graça mediante a fé. A salvação não é dada àqueles que se julgam salvos, se julgam santos, nem àqueles que praticam boas obras, com o propósito de alcançarem o favor de Deus. A salvação é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Cristo. Não é crer em anjos, nem em santos, mas crer em Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o caminho para Deus, a porta do céu, o único mediador que pode nos conduzir ao Pai. Isso está lá em Atos, capítulo 4, verso 11 e 12. Leamos lá em Atos 4, verso, para fortalecer essa salvação que é grande pela sua oportunidade, e ele como único mediador. Atos 4, verso 11 e 12. O verso que eu quero é o 12, mas leiamos o 11 também, para dar um contexto. Vamos ler. Atos 4, 11 e 12, irmãos. Que diz? Que diz? Este Jesus, eu estou vendo umas folhas ainda mexendo. 4, 11 e 12 diz assim: este Jesus, no discurso de Pedro, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diz aqui um texto para nós. Olha, existe uma fé, Gisele, existe uma fé, irmãos, existe uma fé fingida, que só quer escapar do inferno e que não tem nenhum desejo por Cristo. Essa fé não salva. Existe uma fé fingida, que só quer escapar do inferno e que não tem nenhum desejo por Cristo. Um tipo de fé desse tipo, dessa maneira, não salva. Aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho jamais verão a vida, é o que ensina o texto bíblico, nem desfrutarão do paraíso de Deus. Aqueles que não beberam da água da vida terão de suportar o fogo que nunca se apaga. E é óbvio que não se fala isso com prazer, mas é a Escritura, é a Bíblia ensinando essas coisas. A salvação na perspectiva do tempo. Quando é que ela ocorre? Quando é que ocorre, Lucas? A salvação é obra de Deus, Lucas, e não do homem. A salvação do pecado e não do pecado. Eu falei agora há pouco, nós somos salvos não para viver no pecado, na lama, de forma nenhuma. É salvação pela graça divina e não pelos méritos humanos. É recebida pela fé e não por obras. A salvação foi planejada na eternidade e executada na história, e será consumada na segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que já fomos ressuscitados com Cristo. Eu estava tentando ver esse verso e copiando, né? Falamos que vai ressuscitar, mas a já declara que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Tem essa expressão mesmo na própria Escritura Sagrada. Fomos ver porque estávamos mortos em delitos e pecados, fomos vivificados, fomos ressuscitados juntamente com eles. É o que declara a Escritura. Porém, Deus é justo e justificador do que crê. Isso porque Deus satisfaz sua justiça quando entregou o seu próprio Filho.
Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você não lembra de Isaías 53? É isso que ele está falando. Não é verdade? Quando cita isso aqui. Agradou a Deus moê-lo. É o que diz Isaías 53. Jesus foi traspassado por quê? Pelos nossos pecados, né? O que diz lá, ele foi moído pelas nossas transgressões, foi machucado, foi moído pelos nossos pecados, ele foi morto pelos nossos pecados. É isso que fazemos na ceia, né? Rememoramos o sacrifício do Cristo, né? Lembramos que o sangue dele, o corpo dele, o sangue dele foi derramado e o corpo foi moído, porque pelos nossos pecados, é símbolo na ceia. Ele foi feito pecado por nós, é o que diz também a Escritura. Pela morte de Cristo a lei foi cumprida e a justiça foi satisfeita, de tal maneira que agora Deus pode ser justo e justificador. Deus considerou satisfatório o sacrifício substitutivo de seu Filho e nos declarou quites com a sua justiça. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Cantamos isso, né, em Cristo Jesus, e cremos nisso também com toda a certeza. Já não pesa mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, pois o próprio Jesus é a nossa justiça. Quem estiver dormindo pode dizer amém. Está dormindo. Eu não estou fazendo de propósito não, de propósito não. Capítulo 3 de Romanos, verso 23. Ó, por isso tem que estar atento, né? Fomos em Boa Vista essa semana, e aí de manhã fomos na Igreja Batista, que os nossos parentes da Zila são batistas lá em Boa Vista, e à noite fomos na primeira Igreja Presbiteriana, pastor Alfredo, né, pastor Alfredo, e aí terminou o sermão não foi muito fácil, né, assim, eu digo a explicação, e a Júlia virou: papai, eu entendi, algumas coisas eu não entendi, papai, disse: minha filha, porque não é fácil essas coisas que ele explicou aí, né, sobre fariseus, sobre os zelotes, sobre os saduceus, né, nas explicações desse tema que ele estava pregando. Mas o que foi que me chamou a atenção dela? A Júlia estava ouvindo, irmãos. A Júlia estava atenta. A gente pensa que a criança não está ouvindo, não está, mas ela chamou a Zila e disse: papai, não entendi bem isso. E foi tão bonito que nós tiramos fotos, porque o pastor tem um costume lá, irmãos. Ele, no final do culto, ele desce, não vai nem para a porta, não. Pelo menos no domingo, não sei se esse costume acontece no domingo, mas ele foi para lá, né, e as crianças sentadinhas assim, ó, no banco da frente, ele desceu e ele começou, a Clarice, a sabatiná-las em termos, né? O que significa os saduceus? E dá um microfone, ele e a esposa, e elas respondendo, não foi, Zlat? Era encantador ver os pequenininhos, porteirinhos, e ele conferindo a mensagem que foi pregada ao vivo e a cores, e bem quentinha ali com os pequeninos. Tiramos fotos e achamos legal, né? Bom, esse aí eles vai dar, e glória a Deus por isso. Então, irmãos, Romanos 3, 26, por favor, falando que ele é justo e justificador. Eu lembro quando li isso aqui pela primeira vez, e eu lembro, era um salmo que fala, e eu preciso pesquisar esse salmo ainda, que fala sobre que a base do trono de Deus é a justiça e o juízo. O salmista diz: se Deus não é, se ele não faz a coisa correta, como se abalasse o seu trono, mas ele é justo juiz, diz a Escritura. Por isso aqui, no seu plano, ele paga direitinho, ele é recompensado em Cristo a sua dívida. E verso 26 diz assim, 3:26 de Romanos, olha, diz assim: e tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, para Deus ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ele não fez nada errado. Tem uma palavra legal aí que a gente usa, é a palavra forense, né? Que eu não gosto dessa palavra porque você pesquisa, não entende bem o que seria o termo forense. Mas é um termo jurídico, que Deus legalmente não fez nada errado, foi corretíssimo que Deus executou no sacrifício de Cristo Jesus com esse termo forense aí para nós, irmãos. E outra coisa,
Outra coisa, Valdivino, a Reforma Protestante, 1517, ela dá ênfase à graça de Deus. Na verdade, ela dá ênfase a 5 pontos, mas eu quero destacar só esse: a graça de Deus. A graça é o que Deus nos dá, sem qualquer merecimento. É isso, irmão Lendina. A graça é o que Deus nos dá, sem merecermos. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor de Deus por nós é provado, porque ao nos amar, Deus esculpiu na cruz esse amor. Assim diz a Escritura, e já citamos, Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, diz a Escritura. A Escritura afirma que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo, ele fala isso no capítulo 2, verso 5. Jesus é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Já lemos, está lá em Atos, capítulo 4, verso 12, também. Jesus morreu pelos nossos pecados, esse nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 e 3. Jesus morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15. Aqui é um resumo do Evangelho. Se você quer saber, Michel, o que é o Evangelho, é esses versos aqui. O que é pregar o Evangelho são esses 3 primeiros versos. Isso ele diz que é o Evangelho. Olha aí o que diz. Irmãos, capítulo 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Sois o que, irmãos? Salvos. Salvos por esse Evangelho. Ele anuncia o Cristo, ele anuncia o perdão. Tudo isso que eu estou falando está aqui, nessa frase aqui. Por ele também sois salvos. Ele diz, olha, se retiveres a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, por cada um deles, passados, presentes e futuro. A salvação é obra de Deus, de ponta a ponta, do início ao fim. Deus o Pai nos escolheu, Deus o Filho nos redimiu, e Deus o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Não ouvi nenhum amém, mas você podia dar um amém. Amém, glória a Deus, cabe sim aqui. Amém. Deus nos selou, irmãos. Uma carta endereçada, uma carta selada, Paulo diz, escrita, selada e lida por todos, nos carimbou direto à eternidade, aos céus. E ele diz com toda a certeza, tudo foi planejado por ele, executado por ele, será consumado por ele. Toda a glória da salvação deve ser dada a ele. A ele pôs a glória na igreja, e a soberania de Deus na salvação. Não vou perguntar se você está dormindo, você vai dizer amém de novo, Augusto. Você já está dormindo de novo? A soberania de Deus na salvação, irmãos. Foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. Não é o que ensina mais João 15,16? Não fortes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vá dizer de... Vamos lá, EBD, Escola Bíblica, dê frutos e o vosso fruto permaneça. Olha só como é importante a EBD, né, irmãos? É lá que aprendemos os versos bíblicos, E demos frutos, diz a Escritura Sagrada. Foi Ele quem nos amou primeiro. É o que ensina a Escritura. Não é assim que diz a Bíblia? Não é assim, Valdir? Ensina. A eleição divina é eterna. A salvação é obra exclusiva de Deus. Chamados para a salvação, é irresistível o chamado de Deus.
É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, diz Paulo. Ele fala isso também em Coríntios. Eu estou citando, mas os versos estão na Bíblia. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É porque Ele é bondoso. Ele nos faz arrepender dos nossos pecados. E se você não se arrependeu, precisa se arrepender. Eu falo isso com preocupação e com amor com você, porque Ele falou comigo dessa maneira, com amor e com preocupação. É o próprio Deus quem abre o coração, irmãos, isso é fantástico. É o próprio Deus que abre o coração do homem para a fé salvadora. Não é a pregação, não é a eloquência, não é o jeito, não é o cântico, não é nada, irmãos. Isso me consola também como pregador, porque você pensa que é fácil vir aqui pregar? Eu sei que você sabe que é difícil, porque por mim eu ficaria não pregaria uma vez na vida. É difícil pregar, é tensão, né? Mas nós não cremos no que falamos, no sentido é Deus que fala aos corações, que salva e converte. Às vezes com uma palavra, irmãos, Deus toca o coração e converte a pessoa com a sua palavra, porque Ele é poderoso. E a sua palavra não volta vazia, cumpre o que lhe apraz. A nossa volta, dizia o Frederico, né? A tua volta, prega a palavra, porque a dele não volta vazia, mas a tua volta, dizia o pastor Frederico. É o próprio Deus quem abre o coração do homem para a fé salvadora. A própria fé é dom imerecido de Deus, Efésios 2:8. Pela graça está mediante que isso não vem de vós, é dom de Deus essa fé. Ele te dá fé para crer. Que isso, eu digo sempre, não é fácil crer não, irmãos. Mas é tão simples quando Deus nos dá a fé. Como é que nós cremos? Né? E o autor de Hebreus diz, olha, aquele que se achega a Deus, se achega a Deus, tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. É uma fé dada, é uma fé que nós não explicamos, não entendemos, mas ela entra no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, no nosso ser, e nós cremos mesmo nisso, de verdade. Às vezes o Satanás, o diabo vem, o capeta vem mesmo, né? Ele quer te duvidar, mas a gente cita como Lutero citava, né? Ele botava assim os pecados de Satanás, diz que Satanás apareceu para ele uma vez. Lutero, eu não sei, quando eu falo isso, geralmente os livros falam, mas eu não sei se foi assim exatamente, mas a história é bom. E Satanás começou a dizer para ele, para Lutero, Martinho Lutero, tu é pecador assim, 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 está nos livros. E aí Lutero disse, é verdade, mas eu posso aumentar essa lista. Ele fez um traço assim, tipo freio de mão, né? Aquele do Vasco. Postou assim, transversal, diagonal, né? Tá certo? Diagonal. Né? Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Maravilha, irmãos. Puxa vida, isso é muito bom, gostoso saber disso. Que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E Lutero, por isso que Lutero cantou um cântico, 500 anos, né? Castelo Forte. Que é, olha, se temos que perder família, bem, mulher. Eu vi uma versão hoje, já mais moderna, que está tirando aquilo ali, mas tá, o texto original está assim, 500 e poucos anos. Ele canta assim: se temos que perder família, bens, mulher. Ele coloca assim mesmo, enfrentar monstros e tudo mais. Ele fala lá, são demônios, é monstro que ele fala são demônios. E é fantástico, né? Tem que colocar o original lá, né? O pastor Marcílio, com aquelas brincadeiras dele, né? Os caras começam a tocar rock na igreja, tudo, mas pega logo lá, não sei pronunciar o nome, mas Pink Floyd, não sei o que, né? Pega logo o original, rapaz. Aquele jeitão dele brincar, né? Não sei se os irmãos entenderam a expressão que ele colocou do Marcílio nesse sentido, ou seja, era uma sátira dele em relação a colocar certas coisas que não cabiam. Mas voltemos, irmãos, à Escritura. O Espírito Santo que nos regenera e nos faz nascer de novo. Oh, coisa boa! Deus fala ao homem de diversas maneiras, usando vários instrumentos, mas o chama eficazmente pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Deus fala aos corações. A salvação não pode ser perdida. Aquele que foi convertido a Cristo tem o selo do Espírito Santo, é propriedade exclusiva de Deus e tem seu nome escrito no livro da vida. Nenhuma pessoa, nem circunstâncias podem afastar uma pessoa salva do amor de Deus,
nem impedi-la de chegar ao lar eterno. É só ler lá em Romanos mesmo, acho que é 9 por aí, que fala: nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. É isso que ele está falando aqui. Eu já vou terminar, que eu sei que os irmãos cansam de estar no banco. E salvação, dom inefável de Deus. Assim, não somos salvos pelas obras que realizamos para Deus, mas pelas obras que Deus realizou por nós na cruz do Calvário. A fé é um instrumento da nossa salvação, Juscelino. A própria fé. Isso aqui é importante, irmãos. Deus nos oferece a salvação gratuitamente e apropriamos dela pela fé. A própria fé não vem do homem, vem de Deus. Não é resultado de esforço ou mérito humano, mas presente de Deus. A fé salvadora não é apenas um assentimento intelectual, nem uma confiança passageira apenas nas questões desta vida. Isso vai dar certo, isso vai acontecer, vamos ser vitoriosos. Isso que ele está dizendo. A fé salvadora é plantada em nosso coração pelo Espírito de Deus, e então transferimos nossa confiança daquilo que fazemos para o Cristo que fez por nós, para o que Cristo fez por nós na cruz. Eu achei precioso essa parte aqui. Eu sei que devia ler várias vezes isso, né? Mas é isso mesmo, irmão. A fé não apenas toma posse da salvação, mas também descansa na suficiente obra de Cristo. Somos justificados por fé, vivemos por fé, andamos de fé em fé e vencemos o mundo pela fé. A salvação só pela fé, independente das obras. Mas a fé salvadora, Obissara, não vem só. A fé salvadora e verdadeira, Lázaro, não vem só. Vem acompanhada das obras que glorificam a Deus, abençoam os homens. Essas obras foram preparadas de antemão, como diz Efésios, para que andássemos, né, meus irmãos? Isso, estou citando Efésios, né? Pelo menos Efésios. Tudo provém de Deus, pois é Ele quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. E eu quero concluir com este verso de Efésios capítulo 1, verso 13. Leiamos e vamos orar após esse verso. A salvação, Efésios capítulo 1, o verso é o 13. Efésios 1, 13. Quero concluir com esse verso, que está no tema da mensagem de hoje. Tendo nele também crido, que é o destaque. Efésios 1, verso 13. Vamos lá, Tibério, vamos ler. 1,13. A salvação é um dom inefável de Deus, foi planejada na eternidade. Diz assim, o verso 13: em quem também vós, depois que ouvistes, os irmãos ouviram aqui, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. E o destaque é esse que eu quero fazer, irmãos. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vamos orar com isso na mente. Tendo nele também crido, e com amor e preocupação, os seus olhos, vamos orar. E com amor e preocupação eu falo para você, tendo nele, você tem crido mesmo. O Senhor está na tua vida, você já se abençoou com Ele, já sentiu o seu amor, já creu no seu amor, isso faz parte da sua vida. Ou em algum momento você desviou, tomou outro caminho. Hoje foi falado, retorna, busca ao Senhor, na hora da oração. Vamos orar ao Senhor, que é bom, que a sua misericórdia dura, não um momento, mas para sempre. Senhor, te louvamos e te bendizemos o nome. Obrigado, Senhor Deus, porque
É Tu que confirma no nosso coração. Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Teu Espírito testifica, confirma com o nosso Espírito, que nós somos filhos Teus, filhos de Deus, Pai, filhos do Senhor. E nós Te louvamos pelo Teu poderoso Espírito, Senhor Deus. Te bendizemos o nome. Fala aos nossos corações, tendo nele também crido, e que muitos aqui creiam no Senhor, te tenham, Pai, procuremos, Pai, viver para o Teu louvor e glória. Ajuda-nos, Pai. Tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso, vem sobre nós, guarda-nos, livra-nos, Pai, e que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, sobre essa igreja, e que nos dá compreensão do Teu Evangelho, Pai, e que cresçamos na graça e no conhecimento de Ti mesmo. Oramos no nome